Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é misericordioso. Senhor, Senhor, forças de tuas misericórdias. Que se renova cada manhã, que se vê de nós. Se fosse pelo amor que o Senhor aprovou por nós, entregando seu filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, o que seria de nós? Senhor, agora, Pai, faz descansar nossa alma. Aquieta nossa alma nesse momento. Retira, Senhor amado, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda culpa nesse momento agora. Que o Senhor possa falar forte ao fundo do nosso coração. Senhor amado, fala conosco. Abre o nosso entendimento. Abre nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Nova versão internacional. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio. E agora, Pai amado, te pedimos, fala conosco. Que nós possamos ouvir a tua voz e que nada, absolutamente nada, possa roubar, possa nos distrair e roubar a tua palavra. E a tua palavra, Pai amado, chegando em nosso coração, nosso cérebro, em nossa mente, ela possa, Pai amado, encontrar guarida, e nós possamos guardar e obedecer, colocar essa palavra em prática todos os dias, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amor, você vai, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre me perguntei por que essa palavra, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, por que ela resume toda a lei dos profetas? Ou seja, por que ela resume toda a Bíblia Sagrada? Então, queridos, quando vocês estiverem diante de uma situação, a primeira pergunta que você tem que fazer não é o que vamos fazer, nem como, embora que como seja importante, porque é um método, é a parte operacional, é o passo a passo para realizar um objetivo, uma meta, um sonho. A maior e melhor pergunta é por quê? Tem um livro, inclusive, que diz assim, começa pelo porquê. Esse comece pelo porquê significa qual é o propósito do que está escrito aqui. O que o autor, que é Deus, quer me dizer. Ou seja, por que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Por que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Então nós, crentes em Jesus, discípulos de Jesus, nós temos um grau de priorização. Primeiro é o meu relacionamento pessoal com Deus. Amém? Então é eu e Deus.
em primeiro lugar. Sempre eu, Deus. Depois, eu tenho que amar a minha família. Depois, o meu trabalho. Depois, a igreja. Depois, qualquer outra coisa. Ou seja, tem níveis de prioridade. Então, aqui diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou estar provando que eu amo o meu próximo se eu não cuido de mim? Se eu não durmo direito? Se eu não me alimento direito? Se eu não faço exercício? Se eu não tenho uma vida saudável? É impossível. Eu estou me enganando e querendo enganar os outros. Mas primeiro então essa pergunta, por que eu tenho que amar a Deus? Amém? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por que eu tenho que amar a Deus? Na verdade não tenho. Na verdade é um privilégio que eu tenho de amar a Deus. Eu amo a Deus porque Ele primeiro me amou. Amém? Eu amo a Deus porque Ele me libertou. Eu amo a Deus porque Ele me salvou. E salvação no grego é sóter. Sóter significa cura. Ou seja, eu sou curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por que eu amo a Deus? Estão entendendo? Se você não souber entender o motivo pelo qual você vem na igreja, o motivo pelo qual você lê a Bíblia, o motivo pelo qual você adora ou louva a Deus. Pastor, o que é adorar? Adorar a Deus significa você estar olhando para o rosto de Deus. Você está se relacionando pelo que Deus é, pela identidade. Louvar, você se relaciona com o que Deus pode fazer por você, pelas obras, pelos milagres de Deus. Então, quando eu entendo isso, ou seja, por que eu amo a Deus, fica mais fácil eu fazer algo para retribuir, provar, mostrar que eu efetivamente amo a Deus. Amém? Eu amo a Deus porque eu não sei viver sem Ele. Eu amo a Deus porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se Deus não me dá o sopro de vida, se Deus não me deixa eu viver, eu não posso nem pensar no amanhã, porque o amanhã depende de Deus. E como é que o crente diz em relação a planos futuros? Se Deus quiser, se assim prover a Deus, se Deus permitir, aí eu vou fazer. Amém? Mas qual é o tempo que eu tenho? É hoje, é agora. E como é que se chama esse tempo que nós vivemos hoje e agora? Presente. Então o tempo de hoje é um grande presente de Deus. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dá graças. Por isso que a Bíblia diz, alegre-se, mais uma vez eu digo, alegre-se, Filipenses 4:4. Ou seja, nós nos alegramos não pelo que somos, não pelo que temos, não pelas pessoas com as quais nos relacionamos, mas nós nos alegramos pelo Senhor, porque sabemos que Ele está conosco, sabemos que Ele nos vigia, que Ele nos guarda, que Ele nos cuida, que Ele provê, sabemos que Ele é justo, sabemos que Ele intervém em nossa vida, sabemos que Ele é um Deus conosco, porque Ele é um Deus Emanuel. E a palavra de Deus diz, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que ter medo?
pastor Leão falou aqui, lança fora todo medo. E a Bíblia diz em 1 João 4,8, a segunda parte, Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não possui amor. Deus é a essência do amor. Ele é o próprio amor. Como então você vai querer amar se você não se enche de Deus? E como você vai se encher de Deus se você não mantém relacionamento profundo com Deus? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E essa palavra conhecer no hebraico é se relacionar de uma forma íntima, profunda, como um homem se relaciona com a sua mulher. Como é que você se relaciona com Deus? Uma pessoa distante? Uma pessoa com teu amante? Ai, pastor, teu amante, a palavra amante é aquele que ama. Ok? Então Deus é teu amante porque Ele te ama. Você também é amante de Deus, você ama a Deus. Eu não estou falando no sentido figurado ou vulgar. Eu estou falando no sentido literal. Amante é aquele que ama. Você ama a Deus. Você tem desejo por Deus. Você quer ficar com Deus. Você sonha em ficar com Deus, em conversar com Deus, se relacionar com Deus. Mas pastor, como é que eu vou me relacionar com Deus? Começa falando: Deus, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou falar. Pastor, não, eu vou falar. Olha, eu não sei o que eu vou pedir, mas eu vou falar. Talvez eu peça alguma coisa. Começa a falar. Amém? Começa a falar. Como? Ai, Senhor, o dia quente hoje, já não estou mudando a cabeça, não estou, mas eu estou conversando contigo. Começa a puxar uma conversa com Deus. Você vai ver que aos poucos essa conversa ela vai amadurecendo. Você vai ver que aos poucos essa conversa vai sendo mais íntima. Você vai ver que aos poucos você vai abrindo o coração e não vai dizer para Deus aquilo que você fala para tua amiga, pelo telefone, ou até mesmo pessoalmente, mas você vai falar para Deus aquilo que está pegando na tua alma. Você vai falar para Deus os teus temores mais profundos. Você vai falar para Deus aquilo que te magoa, que te chateia, verdadeiramente. Você vai falar para Deus porque você vai rasgar o coração e sabe que Deus vai te ouvir. Melhor ainda, além de te ouvir, Ele vai te entender. Porque talvez nem tu mesmo te entenda em alguns momentos. Talvez em alguns momentos nem você mesmo se compreenda, só logo que se aceite. Talvez dentro da tua mente vai ter vozes que vão te acusar. Não basta o diabo, que é acusador por excelência. Não basta as pessoas que já nos acusam. Às vezes, verbalmente, às vezes só no corpo, o corpo fala, os olhos falam, gritam. Tu tem a tua mente, teu coração que te acusa. Mas a palavra de Deus diz: se o teu coração, ou seja, tua mente, te acusa, maior é Deus do teu coração. Amém? A palavra de Deus diz em 1 João 9: se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E vai mais longe: Deus ainda lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Como não amar um Deus assim? Qual é a imagem que você tem de Deus? Um pai ausente? Você nunca vai conseguir amar. Se você tem problema com teu pai, seja ele vivo, seja ele morto, ressignifica logo, resolve logo. Pastor, eu não sei, me procura que eu te ensino. Você tem que ter um relacionamento com teu pai, tem que honrar o teu pai, tem que mudar as coisas que aconteceram no passado. Quem sabe você ainda lembra do pai ausente.
um pai que era violento, um pai abusador, não sei. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque a imagem e o relacionamento que eu tenho com meu pai terreno é a imagem e o relacionamento que eu tenho com meu pai celestial. Por isso muitas pessoas vêm para a igreja, mas não conseguem se relacionar com Deus, porque não conseguiram se relacionar com seu pai. Tiveram problemas seríssimos com seu pai. E elas se esforçam. Elas vêm para a igreja, elas leem a Bíblia, elas oram, elas jejuam. Mas não rola com Deus. Não tem experiências com Deus. E jamais vão ter, se não primeiro resolver o problema com seu pai. Deus é pai, mas não é o seu pai. Ele é muito melhor que o seu pai. Ele diz na sua palavra: pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mesmo que essa mulher abandone? Eu, o Senhor, jamais o abandonarei, jamais o deixarei. Ele comparar o amor dele com o amor de mãe. Não tem aqui nesse mundo nada maior e melhor e mais excelente que o amor de mãe. Amém? Glória a Deus. Então, se você quer amar Deus, você precisa priorizar Deus. Primeiro, resolva com teu pai a situação, ressignifica com ele. Segundo, você precisa priorizar Deus. Pastor, como é que eu priorizo? Como é que eu sei que efetivamente Deus é o primeiro? Porque a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que quando alguém prioriza, porque ele gasta dinheiro, ele gasta energia, ele gasta tempo, ele gasta atenção, ele gasta um relacionamento com aquela pessoa ou com aquela situação. Se você diz que ama Deus, quanto tempo você gasta com Deus? É maior ou menor que o teu Instagram? É maior ou menor que o teu Facebook? É maior ou menor que o tempo que tu passa no WhatsApp? Estão entendendo? É maior ou menor que o tempo que você passa nas Netflix e assim por diante, doramas? Está entendendo, queridos? Nós sabemos que a priorização ela tem que ser prática e tem que ser medida. Quanto tempo, quantos minutos, quantas horas você realmente prioriza Deus todos os dias? Porque tem que ser diariamente. Amém? Amém. Tem que ser uma decisão diária. Além disso, se você realmente prioriza e ama a palavra de Deus, você vai obedecer. Porque quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Se você ama a palavra de Deus, você precisa obedecer. A obediência é um sinal visível da fé invisível. A obediência é um sinal tangível de uma fé intangível. Quando alguém obedece, ou seja, ele aprende a dizer sim a Deus e não às tentações, não aos desejos, ele está glorificando a Deus, está demonstrando de uma forma ativa e concreta que ele ama verdadeiramente a Deus. Queridos, nós não podemos ser crente de mentirinha.
Não podemos querer nos enganar a nós mesmos. Porque quando nós estivermos lá no julgamento final, hoje, Jesus é o nosso advogado. Em grego, paracletos. Aquele que está ao nosso lado. Hoje ele nos defende junto ao Pai. Por quê? Porque Satanás vai lá colocar todas as culpas que nós temos, e muitas culpas. Satanás vai mostrar os pecados que nós temos muitos pecados, diante do Pai. E como o Pai, ele se obriga a exercer juízo contra o pecado, sabe o que acontece nos céus? Jesus se coloca entre nós e o Pai, e mostra as mãos que foram furadas, os pés cravados na cruz. Como não se apaixonar? Como não amar um Deus desses? Outros deuses são servidos, o nosso Deus nos serve. Outros deuses, as pessoas têm que defendê-lo. O nosso Deus nos defende. Outros deuses são alimentados com comida. O nosso Deus provê o nosso sustento. Há uma diferença enorme no nosso Deus e nos outros deuses. Amém? Ame a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo que você tem. Ame a Deus. Havia um bispo na cidade de Esmirna, chamado Policarpo. Policarpo, ele era discípulo de João, ele aprendeu aos pés de João. Aos 86 anos, prenderam Policarpo. Por quê? Porque ele se recusava a adorar o imperador como Deus. Ele se recusava a dobrar o seu joelho e adorar o Senhor, no caso o Senhor César. O procônsul era muito amigo de Policarpo e foi com Policarpo e disse: Policarpo, nega Jesus, salva a tua vida. Policarpo disse: eu vivi 86 anos, o Senhor Jesus nunca me fez mal, sempre me fez bem. Como eu posso agora negá-lo? Como eu posso agora virar as costas para o meu rei, para o meu Senhor e para o meu Salvador? Policarpo foi morto numa fogueira. E ele, antes de morrer, ele disse: eu me alegro, porque sou honrado de morrer e beber o cálice que o Senhor Jesus nos disse que nós, os seus discípulos, deveríamos. Porque para ter os céus, você precisa passar pela cruz. Para ter os céus, você precisa ser vencedor e vencer a carne, vencer o mundo e vencer o diabo. Para ter os céus, você tem que aprender a dizer sim a Deus e não a si mesmo. Para ter os céus, você precisa ir, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Amém? Então, amar a Deus é saber que nós temos um rico presente chamado salvação. Você é salvo? Quando eu era piá, o jovem perguntava para o outro: você é salvo? Você é salvo? Uns diziam: eu sou. Outros diziam: eu não sei. Eu não sei também. Eu ficava pensando: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Aí um dia alguém disse para mim: não olha para ti. Você está olhando para ti. Se olhar para ti, você nunca vai ser salvo. Mas olhe para Jesus.
fez e pagou o preço na cruz do Calvário. E ele disse em Efésios 2:8: nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí eu disse para ele: mas é tão simples assim. É simples, mas é difícil. É simples, mas é uma longa jornada, porque a corrida não é uma corrida de velocidade, a corrida é uma maratona. Ela exige que você chegue até o final. Você não precisa ganhar. O ganhar, a vitória, é chegar até o fim. O ganhar significa que você não parou. O ganhar significa que você não desistiu. O ganhar significa que você perseverou até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse ganhará. Esse ganhará a coroa da vida. Amém? Amar Deus é entender que Deus é suficiente para todas as minhas legítimas necessidades. Amém? Deus supre as nossas legítimas necessidades. Ele não supre as nossas vaidades. Amém? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Uma tradução um pouquinho melhor. O Senhor é meu pastor, e Ele me bastará. E a tradução do original do hebraico: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Amém? Então não adianta você correr atrás do dinheiro. Corra atrás de Deus. Porque se você correr atrás de Deus, o dinheiro vai correr atrás de você. Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais próximo você será. E a prosperidade bíblica é não ter falta de nada. Prosperidade bíblica que faz o coração. Prosperidade bíblica que é um lar abençoado. Prosperidade bíblica é você ter tudo que você necessita. Amém? É isso. Deus pode te enriquecer? Pode. Mas Ele só vai te enriquecer se você tiver condições para ser rico. E a riqueza não te desviar de Deus. Uma senhora pediu para o pastor, eu quero tanto uma casa. E o pastor falou assim: ai, irmã, você é tão feliz nessa casa, é lugar, nós vamos ser felizes. Mas eu quero a minha casa, pastor, eu quero a minha casa é grande, pastor. E ele não sentiu no coração dela, mas de tanto a mulher insistir, ele orou, e Deus deu a casa. Só que agora a casa era muito grande, agora tinha que fazer faxina, agora tinha que limpar a casa, agora a casa dava muito trabalho. Ela começou a não vir, daqui a pouco se afastou de Deus e da igreja. Aí um dia, o Espírito Santo falou com ela: minha filha, tu não pediu tanto essa casa, por que tu acha que eu não dei antes para você? Porque você não estava preparada para recebê-la. E agora você sabe que não estava. Mas se você realmente voltar para mim e se entregar completamente para mim, eu vou dar condições para você ter essa casa e manter essa casa, inclusive ter uma empregada também. Essa mulher disse: Senhor, me ajuda. Eu errei, eu falhei. Então agora, Senhor amado, eu vou voltar para ti. Não é nem pela casa, porque eu tenho saudade de ti. Não é nem pela empregada, porque eu não sei viver sem ti. Aí no momento que ela fez esse pacto, essa aliança com Deus, Deus fez ela prosperar. Seus negócios prosperaram, ela conseguia ter uma empregada. E agora também ela conseguia ter a casa, e principalmente pela Deus. Busca a Deus,
e você terá a sua casa. Busca a Deus, você terá teu carro. Busca a Deus, teus negócios prosperarão. Busca a Deus, e tudo vai dar certo. Agrada-te do teu Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Amém. Glória a Deus. Obedeça a Deus os seus mandamentos, e as bênçãos correrão atrás de você. As bênçãos te alcançarão, e as bênçãos permanecerão. Amém? Nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós temos que correr atrás de quem abençoa, do abençoador, que é Deus. Quando você corre atrás de Deus, as bênçãos são obrigadas a correr atrás de você. Por quê? Porque é lei, é princípio, está escrito, Deus disse. E Deus não é como homem que mente. Deus é um Deus verdadeiro. Amém? Quem tem Deus no coração tem tudo que realmente importa. Amém? Você tem Deus no coração? Você tem tudo o que realmente importa. Para isso, você precisa ser fiel a Ele. Amém? Será que alguém casaria pensando que eu posso ser traído? Ou tomara que me traiam? Eu acho que não, né? Será que você contrataria alguém ou se associaria com alguém pensando, tomara que me traia? Eu vou ficar feliz à toa se me traírem. Não, né? O que você quer? Fidelidade, lealdade. Amém? Então seja fiel. Seja leal. Isso é um princípio de Deus. Quando você cumpre os princípios de Deus, as promessas vêm e correm e te alcançam e permanecem. Seja fiel, seja leal a Deus, independentemente do que você está sentindo. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Quem compreenderá? Tremendamente corrupto. Quem entenderá? Maldito do homem que confia no homem. Confia em Deus. Amém? Esse nunca vai te abandonar. Nunca vai te trair. Nunca vai te rejeitar. Nunca. Nele você pode confiar. Tem uma música, né? Nele você pode confiar. Então confie em Deus. Confie com todo o teu coração. Pastor, mas o Senhor, eu sou homem. Eu me esforço. Mas tem um momento, talvez eu vou pisar na bola contigo. Tem um momento, talvez eu não vou te ouvir, ou estou pensando em outras coisas. Mas nos perdoa. A gente não quer te trair, não. Mas a gente pode, não deixe. A gente é humano, assim como você. Por isso, coloque todas as tuas expectativas em Deus. Nele você pode confiar. Amém? Porque Ele é fiel. Quem ama Deus acima de tudo é invencível diante de qualquer provação. Amém? Qual é a provação que você está vivendo? Qual é a provação? Qual é a dor? Qual é o problema que você está enfrentando? O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu creio em milagres. Quando o médico diz não, Deus pode dizer sim. Quando o juiz diz não, o nosso Deus, que é justo juiz, pode dizer sim. Está entendendo? A última palavra é de Deus.
Mas independentemente da resposta de Deus, eu decido amá-lo. Porque, como diz aquela canção, né? Eu não amo por aquilo que ele faz, mas eu adoro por aquilo que ele é. Amém? Então, independentemente da resposta de Deus, ele pode dizer sim, pode dizer não, ele pode se calar o seu silêncio, ele pode dizer espera. São 4 respostas: sim, não, silêncio e espera. Mas independentemente, eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. Amém? Por isso eu escolho, por isso eu decido acreditar e confiar e descansar nele. Decisão. Decida. Põe todas as fichas nele. Amém? Deus nunca vai te trair, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te rejeitar. Acabou. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, por que eu amo o próximo como a mim mesmo? Porque nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Amém? E se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual é a nossa natureza? Pastor, nós somos carnais, somos físicos. Não! Nós somos espírito. E temos uma alma. Estamos dentro de um corpo. Somos, na essência, espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Amém? Temos uma alma. O que é a alma? A sede das nossas emoções, nossos pensamentos, nossa vontade. E temos um corpo, que é o nosso invólucro. É onde Deus tocou e soprou o espírito de vida dentro de nós. Então isso aqui que é ser humano, isso aqui tem valor. Amém? Tem valor. 2 Coríntios 4:7 diz que nós somos como um vaso de barro, e que dentro de nós tem algo de muito valor. Tem uma joia preciosa, tem um tesouro dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Amém? Esse tesouro é o próprio Deus. Nós já somos valiosos, mas dentro de nós tem algo de muito valor, que é o próprio Deus, que habita em quem crê nele, em quem tem aliança com ele, em quem tem seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então, se alguém falar que você não tem valor, lembra-te todos os dias que eu tenho muito valor. Eu já contei aqui a história do moço que pegou como herança um anel, queria vender, e as pessoas queriam dar para ele 2, 3 moedas de prata. E aí chegou um amigo muito sábio e disse: você vai e leva agora no joalheiro, um especialista. E ele foi. Só que ele disse: não importa o que quiser pagar, não venda de jeito nenhum. O joalheiro ficou excitado quando viu aquela joia. Já queria comprar por 30 moedas de ouro. E se daqui um pouquinho pudesse esperar um pouco mais, podia conseguir, quem sabe, 45, até 50 moedas de ouro. Ele ficou louco, abobado, boca aberta. Ela voltou para o seu amigo e disse: você é que nem essa joia. As pessoas que estão à tua volta não sabem reconhecer o teu valor, mas o joalheiro que é Deus, que te fez, que sabe o valor de uma joia, ele sabe o teu valor. Por isso não fique perguntando para os outros, querendo o aplauso dos outros, querendo validação dos outros, querendo ser reconhecido pelos outros. Sabe que Deus já disse, Ele sabe quem você é, e o valor que você tem. Se você entender isso,
você vai amar a si mesmo. Se você entender isso, você vai amar o outro, porque o outro também tem valor. O outro é uma joia rara, o outro é menino dos olhos de Deus. O outro é alguém que Deus morreu por ele. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Está entendendo? Olha o universo, olha quantas estrelas, quantos planetas, quantas luas, não sei. Isso que nós estamos falando do universo. Imagina se tem multiverso, outros universos. Não sei. Mas Deus diz que uma alma só vale mais que o mundo inteiro. E eu acredito nisso. Está entendendo o valor que você tem? Não deixe, não permita que ninguém te diminua. Que ninguém diga que você não tem valor, porque aos olhos de Deus você tem um grande valor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quando você reconhece que o valor do outro, você está reconhecendo que Deus colocou também em ti e também no outro. Então o amor verdadeiro se expressa em atos concretos. Tiago 2,18 diz que a nossa vida cristã ela tem que ter obras. Amém? Você precisa agir, você precisa ser intencional. Pastor, mas eu não quero fazer isso. Muito bem, continue como criança. Porque a criança faz o que ela quer. O adulto faz o que precisa ser feito. Está entendendo? Criança faz birra. Adulto executa e faz o que precisa ser feito. Querendo ou não, sentindo ou não, ele apenas executa. Ou não é assim? Ou todos os dias você levanta com uma vontade imensa de trabalhar, sorrindo, cantando, alegre. Bom se fosse assim. Eu adoro trabalhar. Mas tem dias que eu não tenho vontade. Mas eu vou trabalhar. 40 anos trabalhando. Você está entendendo? Seja intencional. Pense. Se o Senhor estivesse comigo, o que ele agiria? Como ele se sentiria? O que ele diria? Como ele ia observar as minhas atitudes diárias? Por isso eu vim te perguntar sempre: Senhor, eu estou te glorificando, eu estou te adorando nesse meu dia, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus comportamentos, tudo que eu faço, com quem me relaciono, te glorifica. Por quê? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para glória de Deus. O que você faz glorifica a Deus? Por isso a importância de ser intencional, ser racional. Eu vou fazer isto hoje. Anota, concentra, foca e faça. Eu vou dar bom dia. Mas eu não estou acostumado, mas vou começar a me acostumar a dar bom dia, a cumprimentar. Domínio da educação. Vou começar a sorrir mais. Vou começar a me preocupar mais com as pessoas, efetivamente, genuinamente, verdadeiramente, e procurar ajudar. Eu não vou querer empurrar água abaixo de pessoas, mas o meu testemunho vai falar tão alto, e vai gritar que Deus existe. Amém? Eu vou ser uma pessoa boa, estar junto com as pessoas. Mas para isso precisa da intencionalidade. Você precisa querer ser, e fazer. E faça, e faça, e faça, e faça. Até que chegue um ponto que o teu fazer se torna ser. Tem muitas coisas na nossa vida que nós começamos com ser, depois vamos com fazer. Mas tem outros que tem que fazer para depois ser. Você pegou? Não pode? Tem coisas que você vai ter facilidade. E vai fazer com muita naturalidade que está dentro de você. Mas tem coisas
Vai ser difícil para você. Vai ser uma luta para você. Mas você precisa, por quê? Porque é para a glória de Deus. Por quê? Porque você ama aquela pessoa. Por quê? Você quer que essa pessoa se salve. Por quê? Você quer um momento, um gancho, um momento de você poder falar do amor de Deus para aquela pessoa. Está entendendo? Quem ama, perdoa. O amor e o perdão parece ser uma moeda em duas faces. Porque quem perdoa muito é porque ama muito. Quem ama muito, perdoa muito. O maior exemplo, Jesus na cruz. O que ele disse quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então você tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que amar aqueles que nos perseguem. Você tem que perdoar as pessoas, por quê? Elas falham mesmo. Elas erram mesmo. Amém? Mas você também falhou muito. Você também errou muito. Interessante quando a gente lê aquela história de Davi e Golias, né? Todo mundo é Davi, mas ninguém é Golias. Interessante, porque em alguns momentos você vai ser Davi, mas quem sabe em alguns momentos você foi Golias. Alguém que aprontou, alguém que perturbou, alguém que massacrou, alguém que foi chato na vida da outra pessoa. E mesmo assim Deus te ama e te perdoa. Por que não perdoar? Por que não amar? Quem ama muito, perdoa muito. Quem perdoa muito, ama muito. Fique em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra possa ter falado contigo. Espero que essa palavra possa ganhar força no teu coração e poder trazer mudanças. Porque não adianta só a palavra se ela não vai trazer mudanças. O que você tem que fazer? Quais as mudanças que você se propõe? Pastor, eu vou ser mais fiel. Amém. Pastor, eu vou perdoar mais. Amém. Pastor, eu vou orar para mim e o próximo com mais valor. Entender que as pessoas têm valor. Amém. Então, o que mais importa na realidade é isso. É você olhar para ti mesmo e dizer: poxa vida, essa palavra foi comigo nesse aspecto. E nesse aspecto eu vou mudar. Esse aspecto eu vou ter uma mudança. Amém? Eu vou repetir: tem coisas que para você talvez seja fácil, para outros não. Tem coisas que vai ser mais natural, para outros não. Mas vai ter coisas que você vai ter que se sacrificar. Você vai ter que pagar o preço. Amém? Está entendendo? Tem que pagar o preço? Você vale a pena pagar o preço? Vale. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa melhor. Por quê? Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão brigar para estar perto de você. Vai ser agradável. Vai ter paz. Por quê? Você sempre vai ter uma palavra de sabedoria. Por quê? Você sempre vai ter uma palavra de fé, de esperança. Por quê? Você vai orar e o milagre vai acontecer, porque Deus está contigo. Por quê? Porque a prosperidade, a riqueza, o dinheiro vai correr atrás de você. E você não precisa correr atrás do dinheiro. Está entendendo? Mas você precisa decidir hoje. E a decisão requer prática. A decisão requer atitude. A decisão requer ação. A decisão requer compromisso. E comprometimento significa, ou compromisso significa comprometer-se com uma missão. Qual é a missão? A missão é amar a Deus.
e ao próximo, como si mesmo. Feche teus olhos nesse momento agora, em nome de Jesus. Senhor amado, nós oramos agora, Pai, tudo, absolutamente tudo em tuas mãos. Eu não sei, Pai amado, o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tem poder para ir além do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero orar pelo sobrenatural, Espírito Santo de Deus, porque nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esteja, Senhor amado, agora a alcançar as vidas que aqui estão e aquelas vidas que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que elas sejam alcançadas nesse momento e que o teu poder se manifeste sobre a vida delas. O perdão sobrenatural. Milagres acontecerão. Dons que um dia foram enterrados, estão sendo agora desenterrados pelo poder do nome de Jesus. Obras de macumbaria, de feitiçaria, estão sendo agora destruídas pelo poder do nome de Jesus. Opera o teu sobrenatural agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.